Um pouquinho antes de eu começar a roda, as maritacas estavam todas, gente, todas aqui na janela, mas fazendo uma aberração. Eu pensei, gente do céu, vai atrapalhar a nossa roda de hoje, mas ao mesmo tempo são as coisas que a gente não tem como controlar, né? Será que eu fico de janela fechada? Será que eu abro e deixo essas maritacas fazerem parte da nossa roda? E agora elas acalmaram, graças a Deus. Mas, gente, eu tava falando com vocês sobre isso de acompanhar o fluxo, né? Essa semana me veio isso muito forte, assim, que como a gente briga com os resultados das coisas que a gente faz, ou como a gente briga com os resultados das coisas que acabam acontecendo e que a gente tá sempre se culpando, né? E às vezes nem percebe que você deu o seu melhor, você fez tudo o que você pôde e o resultado não saiu como você gostaria. E por que você tá se culpando tanto, sendo que você fez tudo o que estava a seu alcance? Sendo que você fez tudo o que você podia naquele lugar que você estava, naquele momento da sua vida. A culpa é uma coisa que faz a gente estar sempre olhando para o passado, sabe? E imaginando que poderia ter sido diferente do que foi. Isso é muito irreal. Nada aconteceu de uma maneira que não deveria ter sido. Nada aconteceu de uma maneira errada. Mesmo as escolhas erradas foram certas. E entender isso, às vezes, é difícil, porque a gente está sempre pensando que poderia ter dito de uma forma melhor, poderia ter feito de uma forma melhor, poderia ter agido de uma forma melhor. E é isso que te prende no passado e te afasta de você fazer o melhor hoje. Se a gente começar a focar em agir de uma maneira melhor hoje, falar de uma maneira melhor hoje, ouvir de uma maneira melhor hoje, a gente para de estar tão conectado ao que já foi e começa a abraçar o que está sendo. Porque a vida está acontecendo no que está sendo, não no que será ou no que já passou. E é uma mudança de pensamento, de uma chave que vira mesmo. Porque às vezes a gente viveu uma vida toda sempre preso só aos acontecimentos do passado, ou sempre olhando só para o futuro, e nem tá percebendo que o processo que está acontecendo é hoje. São as oportunidades que estão batendo na nossa porta. A oportunidade não surgiu ontem, não surge ontem ou amanhã, a oportunidade surge agora. E tantas vezes a gente fica esperando o momento certo para abraçá-la, né? Tantas vezes a gente fica esperando acontecer isso para dar esse primeiro passo, enquanto às vezes a gente está no quintal procurando o trevo de 4 folhas e a sorte está batendo na nossa porta e a gente não está ali para receber. Então aproveita as oportunidades que a vida está te dando hoje, de agir diferente, de fazer diferente, de falar diferente. Se perceba e veja o lugar que você quer estar, veja a vida que você quer realizar, que você quer criar. Não adianta a gente ficar pensando e olhando para a vida do outro, vendo a grama do outro, sendo que a gente só consegue transformar o nosso próprio mundo. Não adianta eu gastar minha energia, gastar tudo que eu tenho ali de mais precioso, que é muitas vezes a nossa própria energia, né, tentando mudar o outro. O processo de autoconhecimento, de autotransformação, ele é muito individual. Uma mudança, ela só acontece quando a gente entende que a gente precisa mudar. Que eu só posso viver uma vida diferente se eu fizer diferente. Não adianta eu culpar o outro, fulano. Não adianta. Porque as verdadeiras mudanças acontecem de dentro para fora. Em silêncio, muitas vezes. E principalmente por você. Não por outro alguém. Não por ninguém mais. Assim como ninguém vai mudar porque você disse que a pessoa tem que mudar. E quanto da nossa energia a gente não gasta com isso, né? Quanto da nossa energia, como a gente não abaixa a nossa vibração querendo que o outro viva o que a gente está vivendo, querendo que o outro entre nesse universo que muitas vezes a pessoa, às vezes não está pronta, ou às vezes a pessoa não tem interesse. Isso acontece, né? Entender que cada um está no seu processo é uma parte muito importante de se preparar e escolher viver em paz. Tira muito a nossa paz querer que o outro veja da maneira como a gente vê, querer que o outro faça da maneira como a gente faria. E quando a gente começa a entender, opa, então se eu acho isso, eu faço assim. Se eu penso assim, eu ajo dessa maneira. E é assim que você vai transformando o seu próprio mundo. Eu falei para vocês também que a gente vai vivendo, né, que a culpa tá sempre colocando a gente com o olhar no passado, com as coisas que já aconteceram, com as possibilidades que poderiam ter acontecido se a gente tivesse feito de uma maneira ou de outra. E aí a gente tá sempre lutando com uma coisa que é uma guerra que você tá travando contra você mesmo, porque não tem como mudar os fatos, não tem como a gente ir lá no passado e mudar.
tem como você ressignificar a maneira como você enxerga o que te aconteceu. Então, às vezes, uma coisa que te causou muita dor, se você vai entrando, né, nessa dor, olhando para o seu coração, daqui a pouco talvez você olhe para essa dor não como uma dor, porque muitas vezes perdoar não significa que você vai esquecer o que te aconteceu, mas sim que você vai lembrar do que te aconteceu sem dor. Que você vai poder olhar para trás, não com aquele registro de trauma, mas como alguma coisa que fez parte da sua vida e que te fez crescer, que te fez evoluir, que te fez aprender novas coisas sobre você mesmo. Isso engloba perdoar, né? Isso está conectado a um olhar para trás e não carregar as dores e os traumas das coisas que a gente já viveu. E sim entendendo que a nossa história ela é única. Não, a gente não precisa querer apagar o passado. A gente faz as pazes com ele justamente entendendo que eu posso sim olhar para as coisas que eu já vivi sem com que aquilo ali me corte por dentro. É um processo. Não é que a gente vai acordar hoje e, nossa, não, tudo que eu já vivi está muito bem resolvido. Não. É aos poucos. Quando eu vou entendendo como que eu armazenei, como que eu lidei com aquela situação, como que eu vivi daquele jeito. E uma coisa, eu falo pra vocês, gente, a gente vai armazenando muito lixo dentro da gente. Muito lixo mesmo. E não é pra gente ter culpa do nosso próprio lixo, tá? É pra gente reconhecer que existe muita coisa dentro da gente que precisa de limpeza. Existe muita coisa dentro da gente que precisa de ressignificação. Então, esses lixos que vão sendo acumulados, eles vão fazendo com que a gente sempre enxergue a realidade com esse olhar poluído. Porque se tá dentro de você e são os seus olhos, né? Os olhos são como uma porta. O que está guardado atrás dessa porta? Porque isso determina muito a maneira como você enxerga a realidade, a maneira como você enxerga o outro, a maneira como você escuta. Sabia? A gente está tão poluído que quando eu paro para ouvir alguém, eu estou, na verdade, ouvindo os meus próprios pensamentos, eu não estou escutando o que a pessoa está me dizendo. Eu não estou conseguindo enxergar com transparência aquilo ali que está sendo passado para mim, porque estamos poluídos. E precisamos urgentemente começar a entender que a poluição não é do mundo, que a poluição não é do outro, que a poluição é nossa mesma. Que somos nós que viemos armazenando as nossas dores, os nossos traumas, as coisas que a gente assiste, né? Eu sempre falo que alimento não é só sobre o que a gente come, mas também sobre o que a gente ouve, sobre as pessoas que estão caminhando com a gente, a energia do mundo ao nosso redor, que muitas vezes vai entrando e a gente nem percebe, né? Às vezes você está num dia ótimo, aí você para, assiste uma notícia, você acha que aquela notícia não mudou em nada na sua vida, mas de alguma maneira aquela energia negativa entrou ali e abaixou a sua frequência. Isso ficou armazenado. Depois à noite você vai e tem um pesadelo e nem sabe por quê. Porque a gente está consumindo isso, sabe? E perceber o que a gente consome é uma das coisas que faz parte desse processo de olhar para dentro de si mesmo. Porque a gente começa a entender que tudo que está ao nosso redor interfere e fica armazenado no nosso subconsciente. Então pensa quantas coisas estão guardadas dentro de você causando essa poluição. A gente precisa fazer esse movimento contrário, né? De ir abrindo mão dessa poluição, fazendo uma limpeza mesmo, tirando o que não tem mais a ver com a gente, acompanhando e observando o que de fato a gente quer cocriar, o que de fato a gente quer manifestar. É assim que a gente cria uma nova realidade. Olhando para nós mesmos, transformando a nós mesmos, escolhendo o que sim, o que não, escolhendo as pessoas que estarão caminhando com a gente, o que tem a ver com a nossa energia, o que faz a gente sentir. Olha quanta coisa. Se a gente gastar isso aqui da nossa energia olhando para dentro, uma revolução acontece. E agora, se a gente gastar isso aqui, um tamanho gigante, olhando para o outro, nada acontece. Então, invista a sua energia no lugar certo, sabe? Invista a sua energia no que realmente vai te fazer mudar, vai fazer a sua vida um lugar melhor. Porque é nela que você habita, não é na vida do outro, não é nas escolhas do outro.